Maravilha, glória a Jesus, como Deus é poderoso, fiel e maravilhoso para nos abençoar de uma forma poderosa. Graças a Deus. Hoje vamos aprender juntos da palavra de Deus e o tema que nós vamos aprender hoje é que Deus ainda chama. A pergunta é: você vai responder? Amém? O maior erro de uma pessoa não é fracassar, é ignorar o chamado de Deus. A Bíblia mostra que o Senhor chama pessoas comuns para destinos eternos. Em Jeremias, capítulo de número 1, versículo 5, Deus declara que já conhecia o profeta antes mesmo de ele nascer. Isso revela que o chamado não começa quando você ouve, começa quando Deus decide. Deus conhece a minha vida e conhece a sua vida também. Por essa razão, nós precisamos de compreender e de entender a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela é muito clara para as nossas vidas. Quando nós olhamos aqui para o texto de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Meu amado irmão e minha irmã, Deus tem um chamado individual para cada um de nós. E Deus tem um chamado para você. Onde você estiver e que esta palavra você estiver pronto para abrir o seu coração e tomar posse dela, esse chamado é também para você. Por quê? Esse chamado de Deus, ele é muito importante e hoje não é coincidência você estar ouvindo essa mensagem. Pode ser o dia do seu chamado. Por isso, nós precisamos de compreender. E aqui eu subdividi esse estudo em 5 tópicos. E o primeiro deles é que o chamado acontece no meio da vida comum. No meio da vida comum. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz, aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5, versículo 10, o seguinte: e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. O chamado, meu irmão, minha irmã, é o Senhor que faz para nós. O Senhor, quando chamou Pedro, que era um profissional da pesca, que tinha o seu traquejo pesqueiro, mas Deus tinha um propósito na vida dele. E Deus o abençoou de uma forma sobrenatural. E o mesmo chamado Deus tem para cada um, individualmente, independente. Você talvez não é um pescador, eu não sei qual é o seu profissional, mas Deus sabe de tudo, porque Ele te conhece, sabe quem é você. E talvez Ele tenha te chamado, tenha te abordado em diversas situações, através da palavra, através do ensino, através do conhecimento, e você não quer abrir o seu coração. Mas hoje tome posse desse chamado e determina e deixa o coração aberto para que Deus possa falar com você. Pedro estava trabalhando quando Jesus o chamou. Deus não precisa de pessoas desocupadas. Deus chama pessoas ocupadas e prepara ele para o ministério. Deus, ele não precisa de pessoas desocupadas. Deus chama pessoas ocupadas para ensinar, para orientar, para determinar a bênção. Porém, o segundo momento é que o chamado confronta suas desculpas. Se nós olharmos aqui para a palavra de Deus, no livro de Êxodo, nós olharmos aqui para a palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo de número 4
e o versículo 10, o texto diz o seguinte: eu não sou homem. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Deus te prepara para o ministério. Deus tem um chamado, e Deus tinha um chamado para com Moisés. Moisés sabia da forma que ele falava, do jeito que ele agia, da maneira que ele fazia. Porém, Deus o preparou para o ministério. E assim Deus vai fazer com que a sua vida também não é diferente. Você vai ser preparado para a honra e para a glória de Deus. Mas para que Deus possa preparar, você tem que abrir seu coração. Moisés disse que não sabia falar. Deus capacitou. Por quê? Porque quem Deus chama, ele capacita. A limitação humana nunca foi obstáculo para o poder divino. Você não precisa de ser um grande. O que é grande, o que é poderoso, o que é bom é o Senhor. E Ele capacita todos nós para o ministério. E em terceiro lugar, o chamado exige decisão imediata. Se Deus está te chamando, meu irmão, se Deus está te chamando, minha irmã, a decisão não é para amanhã, é para hoje. Deus tem necessidade, porque a volta dele está muito próxima. E Deus está, nesse século, levantando um grande exército de ministros e ministras para o reino dos céus, para alcançar, para ganhar almas, para ganhar vidas para o reino. Porque a palavra do Senhor nos diz aqui, através do profeta Isaías, no capítulo de número 6, versículo 8, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem vai enviar é o Senhor. E o Senhor quer enviar você. Talvez você já não mora na sua cidade, nem no seu estado e muito menos no seu país. Mas você foi para um outro país pensando que o chamado ficou paralisado. Não, é aí, onde você estiver, que Deus tem um chamado, que Deus vai te usar, que Deus vai determinar a palavra e que esta palavra vai transformar vidas, lares e família. Meu irmão, minha irmã, toma posse dessa palavra, deixa que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, porque esse chamado de Deus é para todos nós. Ele tem um amor muito especial, Ele está cuidando de você aí nesse país, aí na sua cidade, aí no seu estado. Ele tem um propósito na sua vida, porque os discípulos deixaram tudo na hora. Porém, o chamado ignorado hoje pode ser oportunidade perdida amanhã. Quanto tempo você já perdeu no seu ministério? Quanto tempo você já poderia estar fazendo algo para o reino de Deus? Mas no momento oportuno, Deus proporciona e muitas das vezes Ele dá uma outra oportunidade. E essa oportunidade para você é hoje, é agora. Toma posse dessa palavra. O chamado, em quarto lugar, muda destino. Lá em Romanos, no capítulo de número 8, versículo de número 30, a palavra do Senhor nos diz que, Romanos capítulo 8, versículo de número 30, Deus tem esse chamado para todos nós. Deus tem um chamado para cada um de nós. E nós precisamos de compreender esse chamado. E o versículo de número 30 de Romanos capítulo de número 8 diz assim: que diremos? E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Meu irmão, Deus não vai abrir mão do seu chamado na sua vida. E você tem um chamado muito lindo. Então que essa palavra fique no seu coração nessa oportunidade. Sabe por quê? Porque aos que chamou também, Deus o justificou e o glorificou. Por quê? Porque o chamado não é só para trabalhar para Deus,
é para ser transformado por Ele. Deus te chamou para que Ele possa transformar a sua vida, fazer de você uma nova pessoa. E em quinto e último lugar, o chamado é urgente. Deus está precisando de você hoje, é agora, é imediato, porque Ele tem um chamado e Ele precisa de todos nós, e Ele quer falar conosco, Ele quer agir em nossas vidas, Ele quer nos proporcionar o que nós precisamos de receber da parte dEle. O chamado de Deus, ele é nobre, o chamado de Deus, ele é perfeito, o chamado de Deus, ele é tremendo na nossa vida. Por esta razão, nós precisamos de tomar posse desse chamado, porque lá no livro de Hebreus, capítulo de número 3, no versículo 15, o texto diz assim: enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, não seja duro, abra o teu coração, deribicai, de kevian, de koufan, de nandalabaxaia, porque Deus tem um chamado muito especial para a sua vida, meu irmão. Deus tem um chamado muito especial para a tua vida, minha irmã. O Senhor está à porta, arabassubicai, de kevian, darabachai, porque Deus fala hoje, o inimigo diz depois, mas Deus está precisando de você agora. O seu chamado é imediato. Jesus está chamando você para salvação, restauração e propósito. A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que ele diz que eis que eu estou à porta e bato, aquele que abrir a porta, eu vou cear com ele vai cear comigo. Hoje, ele está batendo na porta do teu coração, onde você estiver, que estiver ouvindo essa palavra, toma posse dela agora. O seu chamado é no Senhor. Deus tem um propósito para você, Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um propósito de uma forma sobrenatural, e você não pode perder esta grande oportunidade, meu amado irmão, minha irmã, porque o Senhor, ele é Deus, ele é Senhor da nossa vida. O chamado de Deus não é só uma mensagem, é uma oportunidade eterna. Muitos são chamados, mas poucos respondem. Quem responde vive milagre, vive propósito, vive salvação. Então, com essa palavra eu quero ministrar na sua vida agora. Se Deus está te chamando hoje, não negocie, responda, vai para os pés do Senhor e toma posse da promessa. Arabassube, Nenebe, Cai, Decou, Fandenai. Agora, Deus, de nome de Cai, de Kévia, meu Deus, visita cada um dos teus filhos agora, onde eles estiverem, Senhor. Que eles sejam impactados pelo poder da palavra, pelo poder do chamado, Pai, porque todos são vocacionados pelo Senhor. Deus prepara, Deus ministra, Deus determina na autoridade de Cantarabassubi, Cantarabaxaia. Agora, no nome de Jesus, eu ministro e determino a bênção e a vitória do Senhor na vida de todos eles, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E com essa palavra eu determino na sua vida, meu irmão. Inscreva-se agora, envie essa mensagem para todos aqueles que necessitam de ser impactados pelo chamado que Deus tem para com cada um. E não se esqueça, procure uma igreja mais perto de sua casa, toma posse dessa palavra e seja um canal de bênção na vida de todos, para a glória do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Nós oramos e te agradecemos, o Senhor, nesta hora, no nome de Jesus, meu irmão. Toma posse, receba essa palavra, receba essa intercessão, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e ficam na paz do Senhor Jesus.